aqui com ele, Wagner Baroni. Ele que, olha, tem um currículo aqui que eu pesquisei sobre ele, pessoal, que eu já vi que o negócio aqui hoje vai ser bom. Ele é empresário, ele é palestrante, ele é mentor, especialista ali na comunicação. Então hoje ele vai dar uma aula aí para nós, hein? Se preparem. Wagner, seja muito bem-vindo no nosso podcast. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu gosto de trabalhar. Então, o currículo é de trabalho. Quando a gente gosta de fazer aquilo que a gente trabalha e faz com prazer, a gente vai buscando melhorar, né? Então, acaba tendo um currículo de bastante trabalho pela história toda que a gente vai construindo. Mas vai ser um prazer hoje compartilhar com vocês essas ideias e experiências aí. Wagner, você tem 30 anos, né, aí na comunicação, né, de experiência na comunicação. Tenho certeza que com essa bagagem você tem muitas experiências, muita conquista, né? Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu comecei muito cedo. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu comecei a observar minha mãe e meu pai ouvindo rádio ali. E falei, interessante isso, porque era a companhia diária deles. E aí, aos 10 anos, eu montei uma rádio pirata na época, falava, na minha casa. Eu consegui um transmissorzinho e transmitia para 2, 3 quarteirões. Aí o que aconteceu? Eu ganhei uma bicicleta de uma rádio e fui lá para poder pegar essa bicicleta. Quando eu cheguei no estúdio e eu vi os microfones, o locutor, eu falei assim, é isso aqui que eu quero para minha vida. E aí, aos 13 anos, eu comecei a trabalhar, aprender, né, a mexer na técnica de som na época, enfim. E aos 15 anos eu fui oficialmente locutor da rádio na época. Então eu comecei muito cedo. Eu vejo jovens hoje com 15 anos que falam assim, o que eu vou fazer na minha vida? Para onde eu vou? Eu com 15 anos já estava sendo uma referência na minha idade, né, sobre comunicação. Eu já estava no ar, né, fazendo um programa que tinha bastante destaque. E aí, desde então, eu fui levando minha vida para o lado da comunicação. Rádio, TV, dublagens, shows, eventos, direção artística, e aí tô até hoje aprendendo sempre e vivenciando experiências novas. Top. E você viu, Estelinha, ó, ele participou do programa do Raul Gil. Você também participou ali no SBT do Teleton, também você É, participou, né? Então é muita coisa. Só no canal aberto aí você ter apresentações, né, sua nesses dois canais é sensacional, né? do Raul Gil foi muito bacana, na época era pizza, tipo, ele tinha um forno que ele brincava muito, né, se ia pro forno, eu não lembro o nome do programa agora, mas eu fui jurado desse programa para poder avaliar os novos artistas que estavam passando por ali, né? Boca do Povo ou Boca do Forno? E Caramba! aí, tipo assim, se o artista era bom, boca do povo. Se não era bom, boca do forno, né? Então era muito difícil avaliar o artista, porque a gente sabe da trajetória, não é fácil para ninguém. Aí você fala, poxa, o artista está se apresentando aqui hoje, né? Tem que avaliar ele. Muitas vezes você tem que falar assim, poxa, não tá legal, como é que eu E faço? tem que ser frio, Tem, né? que- tem que ser frio, objetivo, mas sempre colocava um carinho para poder falar, Sim. né? Mas assim, foi um momento de aprendizado na TV. O programa muitas vezes aconteceu ao vivo. O Teleton foram 3 anos também, onde eu entrei através da rádio. Como eu fui destaque na rádio, me chamaram para poder participar do Teleton. Estive no palco com o Gugu. Na época tinha a Hebe também. Bom, tinha o Celso Portiolli. Caramba! Tinha uma Você teve galera de oportunidade. peso. Então eu olhava assim e falava assim. E é muito legal isso, porque todos eles eram referência para mim desde criança. Aí eu olhava no palco assim e falei, não acredito que eu estou com esses caras aqui no palco, né? É muito gratificante você ver o resultado de um esforço. Por isso que eu digo para as pessoas, acredite em você. Aquela questão de falar assim, não é para mim, eu não acredito, eu não nasci para isso, porque as pessoas vão chegar para você e vão dizer assim, não é para você. Isso aí é para aquela pessoa que já está ali, já tem uma outra formação, já é filho não sei de quem. Não, não é. Gente, eu vim de uma família muito humilde, com baixíssimas condições. Eu nasci numa casa que era do tamanho desse espaço aqui da sala do podcast, que era a cozinha, sala, quarto. Eu dormia naquela estopa, né? Não era nem cama que tinha. E fui conquistando coisas porque eu decidi, eu quero aquilo para mim. E por mais que muitas vezes a própria família não acreditava, que meus pais diziam assim, imagina filho, você vai trabalhar na rádio, porque na época a rádio era aquela coisa muito chique, imagina, o meu filho no rádio? Não. Até hoje, eu tô vindo para São Paulo e minha mãe fala assim, filho, vai chover, falou no rádio. Eu falo, mãe, tá bom, a importância que é. E aí, quando eu olhei e estava do lado dessas pessoas que eu assistia na TV, eu falei assim, tá dando certo. A minha confiança tá me ajudando a chegar onde eu quero. Foi muito bacana. Então você tem uma experiência grande, assim, ampla na TV, né? Eu passei por essas experiências fora estar nos bastidores da TV.
como eu trabalhei também com muitos artistas, a gente estava sempre nos bastidores, como eu continuo estando hoje. E ali a gente conhece produtores, diretores, e eu sou muito assim observador, como funcionam as coisas, tal. Então assim, onde eu chego, microfone, câmera para mim, Já é é normal. tudo muito tranquilo. Às vezes eu chego em ambiente que as pessoas não me conhecem, cara, olha, eu vou te dar um microfone e tal, não sei o que. Eu falei, cara, tá tudo tranquilo. Isso faz muito parte da minha vida, né? E eu nunca levei isso como algo assim, nossa, o que eu sei. Não, a gente não sabe nada, o mundo está em constante transformação a Sim. todo momento. Eu tenho certeza que vou aprender muita coisa com vocês aqui, e a gente também acaba contribuindo, né? E eu gosto de ajudar as pessoas exatamente a encontrarem seu caminho naquilo que depende de mim. Tem muita gente que fala assim, eu sei, eu sou o cara, eu sou a mulher. Não Não, é nada. a gente não é nada, todos nós somos iguais, e o que a gente tá naquele momento pode ser que amanhã não esteja mais, né? Muitas pessoas, inclusive, que no decorrer da história a gente acaba contribuindo, ajudando, a pessoa, depois que está lá em cima, ela não lembra de você. Isso acontece com todo mundo, né? Mas nem por isso a gente tem que deixar de acreditar em outras pessoas que também precisam da gente hoje, como a gente precisa de outras pessoas também para poder chegar a algum objetivo. Isso aí. Pode perguntar. Eu falo isso que você está falando para todo mundo, que primeiro que o mundo ele é redondo, né? Eu e a Estela, a gente fala muito disso, né? Principalmente esse mundo artístico é impressionante, né? Às vezes tem artista que é super simpático, tem artista que, tipo, meu, você tem que estar até preparado na hora de uma entrevista e tudo mais, porque eles acabam te bodeando total. E às vezes o artista é um príncipe, mas a equipe deles é extremamente grossa e tudo mais. Então é saber lidar com tudo isso, porque independente da profissão, felizmente ou infelizmente, aquela coisa em todo lugar tem isso. Né? Tem artista que realmente merece estar onde ele está. Tem artista que você fala, puta, não é possível, né? Que esse cara tá nesse lugar que é um mala, né? Tipo, né? Não Sim, recebe tem os muito, fãs, tem a muito, imprensa tem muito. com carinho. Então, é isso que você tá falando, assim, né? E eu sempre bato nessa tecla com a Estela, o mundo é redondo, né? Ele vai girando. Então, assim, hoje eles estão sendo grosso, prepotente, mas amanhã alguém também vai estar sendo com ele. E o que importa é o que nós faz, né? O que nós plantamos, né? Que eu acho que é isso que faz a diferença, né? Eu e a Núbia conversa também, né? A gente tem que estar preparado para tudo, porque a gente não sabe como que vai ser na hora. Entendeu? Porque você vai com uma. Uma entrevista Uma preparada. Não, uma entrevista preparada ou super ansiosa, nossa, tipo, às vezes você é fã da pessoa, né? Aí chega lá, a pessoa te dá um corte. Sim, fala, não, não é. Tipo, é difícil. né? Isso quando não falam assim, né? A gente tá passando muito por isso, né? A gente monta a entrevista, aí chega lá, a pessoa fala, você não pode perguntar isso. É. Aí, tipo assim, pode entrar. Aí, tipo, você tem que Você tem perguntar. um minuto para poder falar com a pessoa. Uma pergunta, Você não consegue desenvolver. Exato. E aí tem uns que você vai, tipo, já te abraça, já. Meu, eu fui né? Não preciso falar, mas ele falou assim: eu faço o que você quiser, pode perguntar o que você quiser. Você fala, meu, aí você vai, você conversa com a pessoa, não fica aquele negócio. É uma delícia, né? Não fica aquele negócio monótono, né? Você vai, você troca uma ideia. Existem alguns artistas que são fora da curva, assim, em relação a ser gente boa demais. Né? Sim. Alexandre Pires, Leonardo. Leonardo, todo mundo fala, hein? Leonardo deve ser. E Daniel, enfim, a gente conta numa mãozinha, né? Os que são gente boa realmente. Tem muita gente boa, a gente entende a correria deles. Final de semana agora eu estive no evento, conheci pela primeira vez Luan Pereira, que é um grande destaque do mercado hoje. Mesmo, né? Enfim, e ele na rede social ele parece ser um cara assim muito dinâmico, ativo, agitado. É um cara extremamente calmo, atencioso, até além do que eu imaginei. E estava muito cheio o camarim, falei que o pesar dele, a gente estava num evento. Ele falou, posso passar, dar um abraço dele, conversar com ele? Ele deu uma atenção super especial. E nem foi porque eu trabalho no ramo, porque quando eu cheguei ele não sabia, depois que a gente começou a desenrolar, né? Mas por ele ser mesmo um cara calmo, tranquilo, olha nos olhos, pergunta, gostei muito do jeito do Luan Pereira, né? É um dos novos artistas que a gente pode contar. Eu tive uma experiência, mas foi uma experiência boa. Agora, eu conheço muitos, a maioria, acho que diria 90% dos artistas que estão hoje no mercado estourado, eu conheci ele quando não era sucesso. E todos tinham uma conduta naquele momento, é claro, é normal você mudar a conduta. E com o passar do tempo, a pessoa vai mudando. Eu lembro que eu estava no evento e o Gustavo Lima estava lá. E aí eu conheci o pessoal de uma rede de televisão muito forte, falei assim, viu, o Gustavo Lima tá ali. O cara falou assim, mas quem que é esse Gustavo Lima? Eu falei, cara, tá tocando em todas as emissoras de rádio, era o começo do Gustavo Lima. Ele falou, peraí, olha, não tá na minha pauta, eu não consigo entrevistar ele, né? Aí o Gustavo Lima estava sozinho, sentado assim, em Clube A, em São Paulo, aconteceu esse evento.
Ele estava sentado ali sozinho, eu olhei para ele e eu tinha conhecido ele acho que questão de 2 semanas atrás, que ele passou na rádio fazer divulgação. Falei, cara, esse cara tá sozinho ali, eu vou sentar perto dele e trocar uma ideia com ele. E eu sabia que a música dele, de trabalho, estava andando bem no interior. Aí eu falei para ele, cara, parabéns, sua música tá estourada no interior. Ele falou assim, estourada a minha música? Nem ele sabia, né? Então, assim, é só um exemplo de um artista que hoje é um dos principais do Brasil. E eu conheci o cara quando ele era ali um iniciante, como todo mundo. Não tem como, nenhum artista nasce pronto. Sim. Tem um histórico. E hoje é um grande artista, né? Tem todo esse histórico. É difícil o acesso a ele? É porque, assim, tudo acontece ali, marketing, a música, show, a imprensa em cima dele. Não dá conta também de atender todo mundo, né? Sim. Então a gente entende alguns comportamentos que os artistas têm, mas a gente sabe que também existe excesso de muitos. Sim. Que poderiam olhar para a imprensa e falar o seguinte, eu vou chegar meia hora Sim. antecipado para mim poder falar com a imprensa. Sim. Eu hoje como empresário da minha artista Rafaela Carrera, a gente tem uma estratégia, né? Nós vamos chegar em um ambiente... Se eu chegar na festa, por exemplo, vai estar lá o contratante, vai estar o prefeito, vai estar todo mundo, e ele vai querer que a gente atenda a equipe dele, as pessoas que estão com ele. Então vamos abrir um espaço para a imprensa no hotel? Gente, 6 horas da tarde aqui no hotel, vem todo mundo para cá, vamos fazer meia hora de entrevista, de bate-papo, vamos sentar numa roda e vamos bater papo, vamos fazer foto, vamos trocar ideia. Pronto, você atende a imprensa. Se na hora do show der para atender, ok, se não deu, você já atendeu a imprensa. Perfeito. Mas eu acho que a imprensa, por exemplo, a gente está aqui se divulgando, falando como tantos passam por aqui. A gente não pode crescer e virar uma referência, seja em qual mercado for, e não olhar para a imprensa e falar, peraí, você me ajudou a chegar aqui. Porque ninguém chega a nenhum lugar se não tiver divulgação. Sim. Eu posso ser o melhor na minha área, se as pessoas não souberem, eu não vou crescer. E a imprensa faz parte disso, os podcasts fazem parte disso, a TV, o rádio, né, no geral, os portais, de levar o artista ao conhecimento do público. E depois, muitas vezes... Esses profissionais não são bem atendidos. Aconteceu em Bauru. Eu estava num evento, não vou falar da artista que estava lá. Estava no evento de uma artista lá. Ela foi muito atenciosa comigo, então não vou falar dela. Senão eu falaria. E aí tinha uma rede de televisão muito forte lá e a pessoa não conseguia entrar. Falou, a equipe dela não quer que eu entre. Falei, olha, eu vou tentar fazer alguma coisa, mas na hora que eu entrei eu percebi que estava muito tumultuado, falei, não vai rolar. Por que não separar 2 minutinhos, deixar um alô, como se dizia antigamente no rádio, grava uma vinhetinha, alô pessoal, aqui é falando de tal, estou passando aqui para deixar um abraço para vocês que acompanham a Rede TV tal, o podcast tal. Por que não fazer isso? Sim. Dá para fazer, né? Mas começa pela equipe, que muitas vezes eles são, acham que são os donos do negócio, né? Tem muita segurança que... Nossa, Nossa, grosso, estúpido. Seguranças, pelo amor de Deus. Um dia você pode estar trabalhando com um de nós. Exato. Né? Então, para que fazer isso? Eu entendo que eles tenham ali coisas, regras para cumprir, mas dá para ser carinhoso porque são pessoas. Né? O artista luta tanto para poder ser reconhecido e quando o segurança mete a mão no peito do fã. Calma. E isso a gente já assistiu bastante já, porque às vezes a gente vai já com entrevista agendada, né, pelo assessor do artista, né? Então até o Fiduma e Jeca, Fiduma e Jeca, a gente foi direto com o assessor deles, né? Então lá nós não tivemos esse problema, mas já aconteceu de lugares que a gente tinha que falar, olá, boa noite, a gente queria, só espera um pouco. Daí tipo assim, falo, meu Deus, primeiro que o segurança, eles estão sendo pagos ali para eles receberem e nos passar as informações. É claro que eles têm que falar, ó, a partir daqui vocês não podem passar, se vocês puderem chamar o assessor. Mas, acho que muitas vezes o negócio sobe pra cabeça, que eles acham porque eles são, né, o segurança do artista ali, eles são dono do artista e eles acham que tem que ser imponente ao ponto de tratar mal. Então, acho uma besteira, né? Eu passo muito por isso. Eu passei recentemente, eu estava no evento, a gente não pode ficar falando das pessoas. Dos nomes, né? Mas eu estava no evento de uma outra dupla, e aí o produtor executivo, não vou esquecer disso, né? Eu tinha conversado com um produtor, que a gente ia acessar o camarim ali, fazer uma foto, fazer um network e tal. Aí chegou esse tal de, eu sou o produtor executivo. Falei, cara, tá tudo bem que você é, né? Nossa, precisa falar. Quando você você pode deixar de ser em outro momento, né? A gente só é no momento, né? Você não nasceu produtor executivo, né? Um dia você pode trabalhar comigo, então vai com calma. Sim. Você pode pedir emprego para mim aí, como é que faz, né? E nesse momento eu não vou permitir tal coisa. Só olhei e falei, cara, tudo bem, você está dentro do seu, já que você é o produtor executivo, você está dentro do seu quintal, no seu ambiente, está tudo certo, fica tranquilo. E eu conheço o empresário que está acima dele. Poderia ligar e falar, meu amigo, olha, fui tratado desse jeito, eu estou aqui inclusive
porque você, né, me liberou para que eu estivesse aqui. Mas não é a função, não é o produtor executivo, não é o segurança, não, é a pessoa. Existem pessoas que mancham algumas funções, né? Então, o segurança tem muitas pessoas que são muito educadas, são muito atenciosas, produtores, mas tem gente que ele pode ser segurança, ele pode ser produtor, ele pode ser farmacêutico, ele vai ser daquele jeito um cara mal educado. Mal amado, É né? dele aquilo, né? E é um grande erro isso. Wagner, pesquisando bastante na sua bio, você de 2018 para cá, você mudou um pouquinho, né? Tá mais focado na parte palestrante, e eu achei muito legal que você mesmo fala que nos seus cursos você tem advogados, você tem políticos, você tem vários profissionais ali. Conta um pouquinho para nós, que eu também quero saber da sua parte aí de empresário, dessa artista que você está trabalhando, mas antes eu queria saber dessa parte sua de mentor, que é muito importante hoje em dia, né? Não é qualquer um que consegue preparar um profissional. Você vê que tem muita gente vendendo muita coisa no mercado, mas você conseguir realmente um mentor que ele consegue te ensinar, né, tudo aquilo que você precisa, é muito difícil. Então eu queria que você também falasse um pouquinho dessa parte para nós aí, que pelo que eu pesquisei ali, eu gostei bastante. Principalmente preparar com a liderança, né? Aham. Exato, com a liderança. Comentei com a Estela que eu gosto de desafios. E eu passei muito tempo dentro do rádio. E ali era natural para mim, todo mundo que chegava, eu ajudar as pessoas a desenvolver comunicação. E em 2018, eu fui para um projeto fora do país. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a treinar as pessoas. Falei, peraí, eu acho que eu tenho um dom para ajudar as pessoas, para ensinar as pessoas. Porque não é porque você sabe inglês que você pode ser um professor de inglês. Porque você sabe comunicação que você pode ensinar. Tem que ter o dom de ensinar. Você tem que ter a visão. O que a pessoa precisa? Como é que eu vou ensinar a paciência, a calma, a observação para entender como você pode entregar para a pessoa um caminho. E desde então eu falei, quer saber? Eu vou começar a ajudar as pessoas que querem desenvolver a comunicação. E foi um pouquinho antes da pandemia. Foi quando estava começando o Instagram, as redes sociais a crescer. Eu já estava trabalhando com vídeo e falando sobre comunicação. E aí eu voltei para treinamento de comunicação e oratória. Aí, quando eu comecei a dar treinamento de comunicação e oratória nas empresas, eu percebi o seguinte, que o problema das lideranças é a comunicação. O cara é excelente naquilo que ele faz, só que ele se comunica errado, ele é grosso ou ele é submisso. Aí eu englobei no meu processo de treinamento comunicação e oratória para líderes. Como treinar líderes. Não tem treinamento para líderes na faculdade. A pessoa é boa na função dela, aí o diretor chega, o dono da empresa, fala assim, você é muito bom no que você faz, vou colocar você como líder. Pronto. Colocou o cara, tirou da função que ele é bom e colocou numa função que ele não tem a mínima ideia, que é o quê? Lidar com pessoas. Ah, então o cara é excelente, por exemplo, em operar uma máquina. Ótimo. Ah, mas como você é excelente, você não falta, você é uma pessoa de caráter comprometido, vou colocar você para gerenciar uma equipe de 10 pessoas. Ele não sabe gerenciar a equipe de 10 pessoas. E aí começa todos os conflitos. E aí essa pessoa que era muito boa naquela função se vê perdido. E aí ele começa a conflitar, ele começa a dar ordens. É aquela história do chefe e do líder. O líder são pessoas que você segue porque você admira. O chefe é aquele cara que te dá ordens. Então, quando você consegue ser líder, você consegue motivar, inspirar, dar exemplo. As pessoas querem a sua presença. Ninguém quer a presença de chefe. Ah, o chefe chegou, ninguém quer. Mas o líder as pessoas querem, porque o meu líder chegou. Ele vai me ajudar, ele vai tirar minha dúvida, ele vai me inspirar, ele vai me motivar porque eu não estou legal hoje. Então foi quando eu me direcionei a ajudar os empresários ou as pessoas de empresas a desenvolver a liderança. E como eu trabalho em negócio, eu tenho 3 negócios, e eu também sou líder, também sou o chefe, o patrão, eu comecei, através da minha experiência, entender qual era a dor dessas pessoas, do empresário, qual era a dor da equipe de liderança dele. E acho que nada melhor, como você disse, Núbia, o que é o mentor? Mentor é aquela pessoa que vai te levar para aquele lugar que ele já foi e você não está conseguindo chegar. Tem muitas pessoas hoje que abrem um livro, aprendem, fazem um curso e depois quer te ensinar. Mas espera aí, você já esteve lá? Aliás, coincidentemente hoje uma pessoa me procurou para fazer comunicação, que ele vai palestrar e quer saber de comunicação. Aí ele falou assim, Wagner, eu sei muito bem sobre o seu trabalho, mas tem uma outra empresa aqui me oferecendo o mesmo trabalho. O que você pode fazer de diferente para mim? Eu falei, qual é essa empresa? Aí ele me disse, falei, olha, essa empresa, eu não estou falando deles, mas estou falando de mim. Eles formam professores
que nunca subiram no palco, nunca estiveram numa rede social, nunca participaram de um podcast, nunca tiveram em frente ao microfone de uma TV, enfim. Então ele vai ensinar a teoria para você. Você quer saber com quem foi? Eu posso te ensinar, porque eu estou lá. Eu sempre estive na comunicação. Então eu sei o que é estar diante de uma câmera, de um podcast, de uma entrevista de rede nacional, seja uma palestra, e como você deve se comportar. E quem nunca fez isso? Como é que vai ensinar? Como é que eu vou te ensinar a fazer um podcast se eu nunca fiz? Né? Então o mentor é isso. E tem muita gente que agora mistura essa questão, o mentor, o coach, essa história toda. Só no Brasil que tem isso, gente. Né? Coach é treinador. Eu não sou coach, né? Eu sou empresário e ajudo as pessoas, eu gerencio as minhas empresas e treino pessoas naquilo que eu faço, que é liderança e comunicação. E gestão artística também agora. Mas eu vejo muitas pessoas que também têm experiência em suas funções. Por exemplo, vocês que têm experiência em podcast. Quantas pessoas querem fazer um podcast? Vocês podem ser mentoras de podcast, de quem está começando. Como é que eu falo? Como é que eu faço? Que equipamento que eu compro? Como é que eu vou entrevistar as pessoas? Vocês sabem como fazer isso e podem mentorar outras pessoas. E por que não fazer isso? Né? Então o mentor eu acho que ele é fundamental hoje em qualquer função. E eu hoje me encontrei muito bem naquilo que eu faço, porque a comunicação sempre vivenciei. A experiência da questão de gerenciamento de empresas, né? E também gerenciamento artístico é uma coisa que eu sempre vivi também. Então, quando você traz tudo isso, comunicação, liderança, você consegue olhar para as pessoas e falar, peraí, eu consigo te ajudar a trilhar esse caminho. E foi aí que eu me encontrei nesse ambiente de liderança. E assim, ó, gente, ele foi bem humilde aqui na explicação dele, tá? Porque até queria perguntar para ele. Ele falou bem rapidinho, mas você foi um dos fundador que levou o rádio digital para os Estados Unidos, ali para a Flórida, né? Isso primeiro que assim, uma experiência, né? Uma coisa que você vive, que eu acho que é um dos momentos mais marcantes também da sua vida, né? Sim. Porque isso é para poucos, né? Então, com certeza, assim, até mesmo você que dá as palestras, você tem os seus alunos, isso já motiva muito. Quando eu li aquilo ali, eu falei, caramba, o cara não é qualquer um, não, né? Foi um momento especial, assim, na minha vida, Nové, porque eu estava num cruzeiro, olha como aconteceu. Eu estava num cruzeiro, eu adoro viajar para aquela região, fazer cruzeiros. Eu comentei com a Estela, eu adoro o calor. E a Flórida é muito calor. Né? E eu estava num cruzeiro e começou a tocar Gustavo Lima, Tchê 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 Tchê. Aí eu estava lá em cima, era a saída do navio. Né? Quando ele sai ali, ele começa a tocar música, estava todo mundo ali naquela parte de cima do navio, todo mundo dançando Tchê 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 do Gustavo Lima. E não tinha só brasileiro lá, tinha todo tipo de pessoas, todos os países. Eu olhei e falei, cara, como a música brasileira é contagiante. Na Flórida, existem mais de 250 mil brasileiros residentes, mais de 7 milhões por mês de turistas. Eu falei, peraí, mas quem se comunica com esse público? As redes sociais na época não eram tão fortes como hoje, que tem muitas blogueiras, tem muitas pessoas com blogs que falam sobre Orlando, Miami. Não tinha nada. Falei, eu sou da comunicação, eu sou da música, eu sou do rádio. Tem brasileiro aqui, tem mais gente nessa cidade do que na minha cidade, que é americana. Falei, tá faltando uma rádio aqui. E aí, naquela época o digital estava crescendo, eu montei a Rádio Flórida Brasil. Eu digo assim, desde o logo da bandeirinha que é a Rádio Flórida até hoje, tudo que você possa imaginar, eu idealizei. Aí eu chamei uma pessoa que morava lá, falei, olha, você está morando aqui, então você tem os caminhos para mim. Você tem que abrir conta em banco, você tem que ir atrás de contador, eu não tinha um caminho, né? Aí ele veio ser meu sócio e abrimos a Rádio Flórida Brasil, primeira rádio digital lá nos Estados Unidos para brasileiros na América. Música brasileira 24 horas, eventos. Aí a gente levou, na época, fizemos shows com Marcos e Belucci, estava estourado, aquela música Domingo de Manhã, Vitor e Léo, fizemos no Hard Rock. Eu falei, caramba, eu tô no Hard Rock nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, fazendo show com a minha rádio. Eu falei assim, tá muito legal isso. Eu falei, será que isso é real? Né? Chegou uma hora e falou assim, tá rolando isso? Você tá vivendo o seu sonho na realidade. Eu falei, não é possível, né? É real. Né? Fizemos Gustavo Lima, enfim, a gente fez muita coisa. Wesley Safadão na época em Miami também. Então foi um momento muito especial porque a gente virou referência para os brasileiros lá e também aqui no Brasil. Lá porque a pessoa tinha informação do Brasil, ouvia música brasileira, a gente falava do comércio do Brasil, a gente fazia eventos, fazia campanhas locais e os artistas do Brasil também começaram a se interessar em se divulgar por lá. Né? Então foi um momento muito bom, de 2015 até 2018. Aí, gente, coisa acontece na vida de todo mundo. E aí, eu e meu sócio, a gente não se deu bem.
Eu estava num momento também aqui, eu sou muito assim de boa para falar as coisas que acontecem na minha vida, sabe? A gente fala Sim, assim, eu vou tem que cortar. ser. E aí eu estava num momento pessoal muito conturbado também, minha esposa teve alguns problemas na gestação e eu não estava bem, falei, olha, faz o seguinte, muita dor de cabeça, fica com tudo isso daí. Verdade. Abriu Falei, mão mesmo. abri mão de tudo. Caramba. Wagner, você faria isso hoje? Não! Mas Sabe? e ele? Assim, Ele falou assim, você tem certeza? Tenho. Não quero nada. O que eu quero é distância. Depois vocês cortam essa parte que eu tô falando. Eu quero distância, eu quero descanso, eu não quero mais saber disso. mas aí ele Sabe? conseguiu andar sozinho? Olha, a gente montou um negócio. Quando você monta algo, ele começa. Quando o trem está no trilho, ele vai por muito tempo. Porque está tudo esquematizado, né? Depois você tem que criar coisas novas, depois você tem que mudar algumas coisas. E ali, se você não tiver o dom de mexer com aquilo, vai ficando ultrapassado. Né? Então a marca que a gente fez ali, ela dura até hoje, existe até hoje, mas num conceito diferente daquilo que eu estaria fazendo hoje. Né? Então a gente deu aquele boom refletiu por muito tempo, mas precisa às vezes de novas ideias. Né? Agora já não sei como que tá. Pode falar. Mas, e é muito interessante, né? Igual você falou, você mesmo fez a pergunta e você mesmo respondeu. Faria isso hoje? Não. Né? E é muito engraçado, né? Veio agora isso na minha mente. Nós entrevistamos o Léo Dias, né? E o Léo Dias a gente vê como o quê? Polêmico, fofoqueiro e tudo mais. Então não tem como você chegar pro Léo Dias e você não fazer uma pergunta voltada pra fofoca, né? Então, na hora que eu mirei ele, eu fiquei até cega. Eu falei, Léo Dias, e fui. Foi bem na semana que a Virgínia tinha separado do Zé Felipe. Só que eles estavam na mesma emissora. O Léo Dias saiu agora do SBT, né? Aí eu vi e falei, Léo, podemos gravar? Ele, claro, vem cá. E eu queria que ele fosse mega polêmico, né? Que ele chutasse o balde como a maioria das vezes. Só que é aquela coisa, né? Ele mesmo falou, olha, Núbia, de uns tempos pra cá eu mudei. Eu amadureci. Junta que ele tá na mesma emissora que a Virgínia, que qualquer coisa ali dá de frente vai ser mandado embora e tudo mais. Então eu queria muito, eu dei uma cutucada, né? Não, hoje eu não sou mais tão polêmico, hoje eu vou mais pela razão, não chuto mais o balde. Então ele foi assim, totalmente cauteloso. Pra nós foi péssimo. Você não queria, né? Eu queria que ele chutasse o balde. Puta, esse Mas, balde. mas é impressionante como que as pessoas vão mudando e faz parte. Né? O que você fazia 10 anos atrás, hoje é uma coisa que você fala, não, né? Eu perdi dinheiro, eu poderia ter vendido. Mas eu falei, você quer saber? Vá merda, fica com tudo. É bem isso, né? porque você imagina você idealizar um projeto, você está viajando, idealizar, aí você idealiza o logo da sua empresa, o nome, né? Eu idealizei o nome, eu falei, se eu estou na Flórida, se eu amo a Flórida, vai ser Rádio Flórida Brasil. Né? Sim. Então, assim, idealizei tudo. E aí eu me tirei do negócio. Peguei e falei, estou pulando desse barco. Eu não sou de pular de barco, gente. Sim. Mas eu falei assim, emocionalmente, falei, prefiro paz nesse momento. Faria de novo? Não faria. Me arrependi? Não. Não me arrependi porque a experiência que eu tive nessa minha decisão, hoje eu não faço mais isso. Sim. Hoje, em qualquer negócio que eu esteja, que eu falo, olha, eu não estou bem, eu vou me afastar um pouquinho, eu vou para um spa, Sim. eu vou assistir um filme... Sim. Mas eu não vou fazer isso mais. Então, aquilo foi bom para me ensinar, porque eu posso perder coisas muito maiores hoje Sim. na minha vida. Então, eu não faço mais isso hoje. Eu sei que eu tenho que ter cautela, não deixar as emoções tomarem conta. Na época, eu, como a maioria das pessoas, elas agem pela emoção. Eu não ajo mais pela emoção, eu ajo pela razão. A emoção pode estar batendo ali a 100. Eu falo, peraí, respira, calma. Racionalmente, qual é o melhor caminho? Esse. Então, tá bom. Tá chateadinho, tá isso, tá aquilo, mas não tome decisão agora, né? Não tome decisões quando você está muito feliz e nem quando está muito triste. Muito feliz, você vai aceitar facilmente. Não, vamos nessa, tal. E muito triste, você vai fazer besteira, porque você vai agir pela emoção, você vai querer, às vezes, descontar, vai querer, enfim, não é legal. Esteja mais neutro para tomar decisões. E eu não estive, tomei decisão, aprendi com ela e a vida é assim. A gente aprende para que a gente, eu digo sempre assim, o passado nos ensina muitas coisas, né? Eu costumo dizer o seguinte, esteja 60% no presente, 10% no passado e 30% no futuro. Por quê? O presente é onde tudo acontece. Aqui eu perdoo, aqui eu digo eu te amo, aqui eu faço negócios. O passado serve como, peraí, o que eu fiz lá atrás que eu posso trazer como ensinamento? E o futuro é o que eu estou planejando. Então tem que estar 30% ali. Por que as pessoas ficam em depressão hoje? Porque elas ficam 60% no passado. Eu tinha esse projeto, eu larguei, por que eu fiz isso? Era para estar assim. Não, esquece. A vida continua e a gente está aqui, a gente pode criar novos negócios. Como depois disso eu cresci, eu criei, né? E muita gente está na ansiedade por quê?
está pensando no futuro. Sim. Você não constrói o futuro no futuro, você constrói o futuro no presente. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou construindo pontes para o meu futuro. Então, quando a pessoa fica muito com a cabeça no futuro, ansiedade. Muito no passado, depressão. Foca no presente que as coisas vão melhor. Mas sabe, Wagner, é igual você falou, né? Você passou por isso, né? Não foi um momento legal. Mas eu acho que algumas coisas a gente precisa passar. Eu acho que você, às vezes, precisava passar por isso para aprender alguma coisa e lá na frente mudar alguma coisa, né? Então, eu falo também, já teve muita coisa na minha vida que eu falo, gente, por que que aconteceu isso? Hoje eu entendo que eu precisava passar por aquilo, entendeu? Porque eu aprendi muita coisa. E é aquela coisa, a gente aprende muito mais na dor do que na alegria, né? Se para pensar assim, os momentos, infelizmente, os momentos mais marcantes, é aquela coisa que você pensa assim, putz, marcou ali, sofri demais, ali eu fui pro fundo do poço. E uma pessoa como você contar uma história que foi positiva, não foi uma história ruim, ela durou até onde tinha que durar. Porque às vezes as pessoas têm essa mania. Eu acho tão feio, você se separa às vezes da pessoa, ou às vezes você termina uma sociedade. Ah, foi uma bosta, foi isso. Espera um pouco, né? O que você ganhou de tudo isso? Né? O que você aprendeu de tudo isso? Então acho que as pessoas também têm que aprender e entender que muitas vezes aquilo não é para sempre. Aquilo ali tinha que ir até aquele ponto, né? Até aquela página. De repente os dois precisavam voar depois para caminhos diferentes e foi bom para ambos. Quem perdeu? Ninguém. Foi bom para os dois, até que durou e tchau, obrigada, gratidão e pronto, acabou. Né? E é legal você como mentor contar essa história sua, porque às vezes a pessoa vê um currículo como o seu. Cara, o cara é estouro em tudo. Tudo que o cara faz dá certo? Não. Entendeu? Você também perdeu. Com certeza você perdeu muito dinheiro. Com certeza mexeu com o seu ego, né? Com o seu emocional, com o seu autoestima. Mas naquele momento, o melhor que você tinha a fazer era abrir mão disso. Então é importante porque muitas vezes você conversa com a pessoa deprimida, com depressão e tudo mais. Ela acha que o famoso, uma pessoa que se apresenta aqui como você, tudo dá certo na vida dela. Ah, ele vai empresariar uma artista, sucesso. Ah, ele montou uma rádio lá fora nos Estados Unidos, sucesso. Então, ele é mentor, sucesso. Calma, sucesso você é. Você pode ser 85% de sucesso, mas com certeza você teve 15% ali de perrengue. Então a gente gosta quando vocês contam esses perrengues para as pessoas que estão assistindo, para elas entenderem que a vida não é só alegria, né? Até porque a internet é sucesso, né? Hoje, a internet só mostra o sucesso da pessoa, não mostra os perrengues, né? Então todo mundo acha que a vida de todo mundo é muito boa, né? 100% sucesso. A gente fala que o pessoal olha só o nosso palco, né? Sim. Mesmo na carreira artística de um artista, essa madrugada foi 5 horas da manhã, a gente está em fase de lançamento de música e shows novos, então assim, o show, quando ele acontece, ele é só a parte final. A construção do repertório, que música vai ser, que tom vai ser, que arranjo vai ser, em que momento que essa música entra, por que ela entra, que roupa que vai usar, o que vai ter no cenário atrás, quais são os músicos, qual vai ser a logística. Então quando você chega no show para fazer, você já passou 90% trabalhando, então ali é só palco. E quando a pessoa olha e fala assim, eu queria ser esse artista aí, essa dupla, né? Chegam bonitos, cheirosos, cantam e vão embora, a gente tem todo um processo. E assim é na carreira de todos nós, né? A gente nos bastidores, para poder aprender, para poder investir, para pagar as contas, para fazer tudo, é onde tudo está acontecendo. Mas a gente não fica mostrando o tempo todo, até porque não dá. Mas quando vê a gente aqui falando, fala, olha só, para ele deu certo, né? Para mim não vai dar certo, como vocês disseram. A pessoa acredita sempre que para o outro é mais fácil, para ninguém. Eu não vejo para ninguém. Mas nasceu em berço de ouro. Também não é fácil para quem nasceu em berço de ouro. Porque a pessoa vai ter que dar conta de continuar com aquele negócio ou manter aquela estrutura. Para ninguém é fácil. Os acessos são maiores para uns do que para outros. Isso muda alguma coisa? Não, não muda. Wagner, para você é fácil. Eu não gosto quando alguém fala assim, mas você está dizendo que aquela pessoa que nasceu sem a mínima condição na favela, o pai e a mãe é drogado ou alcoólico, tem a mesma chance que aquele cara que nasceu com estrutura financeira? Eu digo que sim. Não é tão fácil como, mas eu digo que sim, porque de onde eu vim, eu posso afirmar. Eu sei de onde eu vim, então eu sei que para você construir é possível. Muitas pessoas que era o filho do dono, era o filho do prefeito, filho de onde? De outras pessoas de grande importância, não chegaram aonde eu consegui chegar. Eu sou melhor? Não, eu não sou melhor. Eu trabalho para entregar o melhor. Eu trabalho para olhar o ambiente que eu estou e falar assim, como que eu posso ser melhor na minha área? Como posso ser o melhor empresário? Como posso ser o melhor pai? Como posso ser o melhor marido? Né? É uma decisão que você toma de ser aquilo no seu máximo possível. E aí não importa o dinheiro nessa hora.
Sim. mas a dedicação, o foco, a persistência. Sem dúvida nenhuma. E agora eu quero saber um pouquinho sobre essa artista que você é empresário dela. Nós já convidamos ela para estar aqui no Forecast, vai depender dele aí, que é empresário dela, quando ela vai estar vindo. Conte um pouquinho para nós sobre ela, sobre os próximos eventos, shows que ela vai estar participando, que a gente está curioso para saber. A gente esteve em Indaiatuba, muita gente falando sobre ela, o Diego fez uma propaganda imensa, né? Entrei nas páginas dela. Que artista que você tem em mãos hoje, hein? Fala para nós um pouquinho sobre ela. A Rafa é uma coisa assim, eu digo que ela é meu diamante, né? Porque eu não estava querendo voltar para o mercado empresarial. Já traz muito trabalho para mim essa questão de cuidar de empresa e trabalhar com a empresa dos outros também. E aí quando eu descobri a Rafa, falei o seguinte, falei assim, aqui tem uma coisa muito especial. E por quê? É uma artista que é diferente de tudo que está no mercado, ela não tem o timbre de ninguém. A gente vê hoje muitas artistas, como ela é uma cantora jovem, muitas jovens elas vão assim olhando para as artistas atuais do momento, a Lauana Prado, a Ana Castela e outras, e se modela igual a elas. Sim. E a Rafaela Carré não, a Rafa ela tem o timbre dela, o jeito dela de cantar. E eu comecei a entender, falei, peraí, aqui existe um artista diferenciado no mercado que eu posso trabalhar, porque eu gosto de fazer coisas diferentes, eu gosto de construir coisas novas. E isso não foi o mais importante. Como eu lido com comportamento, o mais importante é criar conexão. E aí a gente foi conversando, eu fui entendendo o lado dela, de mentalidade também. Falei, peraí, ela tem assim, não só a questão artística, mas a mentalidade que conecta com aquilo que eu conecto. Porque eu digo o seguinte, casamentos, sociedade, trabalho em conjunto, não é só a experiência, não é só o talento. Se você não tiver os mesmos valores... e não é pensar igual não leva a lugar nenhum. Se a gente pensar diferente, a gente vai aprender mais coisas. Pensar igual, você permanece no mesmo local, mas valores conectam. E quando a gente entendeu que os nossos valores eram iguais e a gente estava disposto a pagar o preço para chegar aonde a gente deseja, eu falei, vamos nessa, vamos junto, né? E a Rafa, ela canta desde os 5 anos de idade, o pai dela tocava violão, ela começou a cantar, o pai falou assim, mas que é isso? Nem ele esperava que desde novinha ela pudesse desenvolver esse talento. Aí apostaram muito nela, participou de vários festivais e ganhou primeiro lugar em vários festivais, só que ela não tinha um direcionamento artístico para a carreira dela. Ela participou do The Voice em 2020, ela entrou no The Voice, cantou e as 3 cadeiras viraram para ela. Na época tinha 3 cadeiras, normalmente são 4 cadeiras, mas foi na época da pandemia tinha só 3. Ela cantou, Michel Teló, Gabi Amarantos, Carlinhos Brau virou a cadeira para ela. Então assim, existe um sinal ali que não é possível. E ela conta assim, eu fui lá para cantar e participar. Quando ela olhou e as 3 cadeiras viraram, opa, peraí, eu acho que eu tô podendo, né? Acho que tem condição aqui de continuar na carreira, né? E eu não sabia quando eu comecei a trabalhar com ela no The Voice. Eu comecei porque eu vi um cover dela, enfim, e a gente foi conversar e aí eu fui descobrindo mais sobre a carreira dela. E aí a gente começou a fazer a gestão da carreira dela e hoje, por onde ela passa, extremamente carismática, é uma cantora assim que marca presença, ou seja, por onde ela passa as pessoas identificam como algo diferente. Como foi Luan Santana, como foi Gustavo Lima, como foi tantos outros, eu vejo muito isso da Rafa. Eu falo assim, ela é o Luan Santana de saia. Né? A história que a gente está construindo... Já gostei, hein? Que ama! Luan Santana. Luan Santana. E eu sou muito amigo do Anderson. O Anderson é o ex-empresário do Luan Santana, né? Ele que fez toda a carreira do Luan Santana. E aí, quando eu conversei com ele, eu falei, cara, a gente tem uma similaridade aqui na história que eu estou construindo com a Rafa. É muito parecido as coisas que estão acontecendo. Parece que o caminho está trilhando de forma igual ali, sabe? Então, eu sempre falo, a gente está cada dia mais dando um passo, né, para a carreira dela chegar no nível que a gente quer, mas a gente tem tudo o que a gente precisa, que é a afinidade, que é o talento, que é a estratégia, e agora é trabalhar. Não, talento não dá pra discutir, né? A partir do momento que você tá no The Voice, ela não foi escolhida, ela escolheu com quem que ela queria ir. Porque a partir do momento que vira as 3 cadeiras pra você, você não é escolhida, você escolhe, eu quero esse. Mas que legal. E ela tem próxima agenda de shows, como é que tá as agendas dela aí com você? Para agosto agora, ela tem Indaiatuba, dia 16, dia 24 tem um evento... Dia 16 tem... 16, na Faici, Indaiatuba. 16. E dia 24 em Bauru. Olha, nós vamos estar lá, então nós vamos fazer uma entrevista com ela. Show, vai ser um prazer receber vocês lá. E o que acontece? Quando você para conversar com ela, não tem essa mentalidade, desenvoltura. E eu trabalhei assim muitos anos entrevistando muitos artistas. Entrevistei Bruno e Marrone, Daniel, todos os principais. Falei, gente, ela conversa no mesmo nível, ou melhor que muitos.
Então, assim, eu não voltei para o mercado à toa. Ai, deu vontade de voltar. Ah, não, eu voltei porque eu sei aonde a gente consegue chegar com esse trabalho. Você está investindo porque você sabe que ali a terra, a plantação ali vai ser boa. Deixa eu ver a foto dela. Que top. O Diego falou muito bem dela. Quando ele falou sobre ela, eu fui pesquisar sobre ela. Eu falei, meu, que novinha, tudo. Aí comecei a escutar algumas músicas e tudo mais. Falei, caramba, é a jovem promessa aí, né? E a gente está agora na construção do material novo dela, gravamos 4 músicas. Ela canta muito bem internacional. Verdade. Ontem eu falei para ela, você é a melhor no Brasil que canta internacional, porque eu conheço os artistas, né? Sim. A dicção, a desenvoltura, eu sempre falei, sua voz é gringa, né? Então ela consegue trabalhar muito bem no sertanejo pop, uma identidade única que a gente construiu, e ela consegue cantar também ali no internacional. A gente até postou um cover recentemente da Lady Gaga, e ela vai muito bem no internacional. Então a gente está trazendo muito isso para os nossos shows também. Trazer o internacional para o show sertanejo, né? Os shows sertanejos costumam trazer as músicas atuais e vai para o modão. A gente traz as atuais, a gente vai para o modão, que é a tradição do sertanejo, só que também a gente está trazendo as internacionais também. Caramba. Durante os shows. E parabéns por você ter uma joia, um diamante aí em mãos, né? A gente quer ela aqui no Forecast. Vamos aproveitar para trazer já, né? Porque depois a agenda fica... Agora e depois, sempre. Igual eu falei para ela, comigo e com ela a gente tem esse trato. Vamos valorizar quem abre portas pra gente. E isso eu fiz a minha vida toda. Não é assim, o Wagner tá falando da boca pra fora. Não, o meu histórico mostra quem eu sou. Tem até uma frase que eu sempre digo. Eu não sou o que dizem quem eu sou e eu não sou o que eu digo que eu sou. Eu sou os meus resultados. Sim. Então, assim, qual a história do Wagner no mercado? Então, quando eu digo assim, não, nós vamos hoje ser as mesmas pessoas no futuro se a gente conquistar algo que a gente deseja, se não quando a gente conquistar, é porque nós vamos ser, não é? Claro, gente, que muda muita coisa, porque às vezes você tem tantos compromissos e não consegue ter a mesma disponibilidade. Mas sobrou o espaço, gente, vamos estar naquele ambiente, vamos fazer uma surpresa, né? No Forecast, vamos aparecer lá qualquer dia, vamos falar, a gente está aqui na região, fazer alguma coisa, né? Quando você está num nível elevado. Por que não? Eu acho que isso engrandece, a gente dá os exemplos, como eu falei, do Leonardo, Daniel, Alexandre Pires e outros, o próprio Gustavo Lima, que é legal o artista não esquecer as raízes dele e tá nessa presença com a imprensa, né? Com os fãs, né? É onde tudo começou, né? Sim, é valorizar muito isso. Olha que esses dias eu vi uma entrevista do Leonardo. Acho que acho que tem uma pessoa que busca eles lá no aeroporto, né? Aí o cara falou, fui buscar o Leonardo, ele já chegou e entrou na frente. Aí, conversando, batendo um papo, ele viu um pé de manga. Aí ele falou assim, para aqui que eu vou pegar a manga agora. Você acredita que fez o cara parar pra ele pegar a manga? E o Leonardo, ele não se faz de engraçado. Ele é esse cara, né? Ele é esse cara. Eu tive uma experiência muito legal com o Leonardo. Gente, não sei nem quando foi na minha vida, mas deve ter sido a questão de uns 20 e poucos anos atrás. Eu estava com a minha primeira dupla que eu trabalhava, Pedro Paulo e Fabiano. A gente estava no Mosh, estúdio Mosh. E aí era 3, 4 da manhã, que é a hora que o artista grava, né? E eu tava sentado assim, dormindo, eu tava com tênis de cadarço assim, eu tava sentado no sofá, alguém chegou e puxou meu cadarço. Aí eu peguei e olhei assim, o Leonardo, gente. Nossa! Era Leonardo. Falei, eu vou voltar a dormir. Eu fechei o olho assim, eu fiquei brincando. Será que é ele? Eu tô vendo. Aí, não sei o que, vamos tomar um café ali, gente. Eu fiquei sem palavras. Sério? E eu tava começando a carreira, tava começando esse mercado, eu falei, gente, eu tô tomando um café com o Leonardo. O que eu falei? Nada, eu só ficava... Assim, demorou meses para eu cair a ficha. Falei, cara, mas era o Leonardo que pegou no cadastro do meu tênis. Exato. Entendeu? Então, assim, ele sempre foi assim. Hoje que ele é um cara... O Brasil conhece Leonardo. Se se candidatar a presidente é capaz de ganhar fácil. Sim. Todo mundo gosta do Leonardo. Quem que não gosta do Leonardo, né? Da pessoa Leonardo. Por mais que ele apronta, todo mundo lembra dele. Não, e ele apronta algumas que é indefensável. Mas o Leonardo pode. O Leonardo pode, ele tem crédito. Ele tem crédito. População, o pessoal fala assim, não, gente, mas Leonardo, né? Então, assim, ele sempre foi esse cara. Então, o lance do pé de manga é muito dele, né? Tem artista que hoje, pela rede social, fala, eu vou lá me mostrar, vou me fazer de bonzinho. Agora, tem aquele que simplesmente é o que é. E o cara é mais feliz assim, porque ele não deixa de ser o ser humano que ele é. Né? Por que você vai trabalhar, ganhar dinheiro, crescer e você vai mudar? Agora eu sou chato, eu sou intocável. Que coisa chata. Sim. Né? Quem é assim, para de ser assim. Você vai ser mais feliz se for um cara mais de boa com a vida, mais acessível com as pessoas.
Sem dúvida nenhuma. E produção, né, gente? Pega leve. Pega leve. Produções. Eu vejo assim, Legal. nós que somos mulheres, muitas vezes assim, eles pegam até leve, né? Algumas mulheres que dá segurança, que às vezes é grossa, né? Mas às vezes com alguns rapazes, até mesmo o José que tá sempre com a gente, tudo, tá com a credencial, às vezes vai passar e se passa rápido, toma um tapa no peito, né? Então assim, eu falo, gente, e ainda mais hoje em dia, que tipo, tudo você tira foto, você filma, né? Então assim, não é legal também pra nós que tá ali fazer um vídeo e falar, olha como que é, né? A assessoria desse artista e tudo mais. Eu peguei isso em Americana, em um dos shows que ela até nem foi. Deu uma confusão lá, vou até falar porque não foi com ela, mas por exemplo, com a Ana Castela, eu tirei foto, tudo, tratou super bem. Ah, você tava nesse, né? Que daí o rapaz estava com a pulseira de camarim com o filho, ele podia ficar onde ele tava. Aí não, Ana Castela não vai descer porque o segurança tá mandando você descer, mas eu tô com a pulseira. Não, você vai sair, tipo, mó discussão. Eu falo, cara, é complicado porque às vezes o artista leva a fama, que ele é mala, que ele é arrogante. O artista não abriu a boca, ele tá lá no camarim, não sabe nem o que tá acontecendo. Então, assim, é complicado. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm que ser um pouco mais humanas, né? Um depende do outro. O mundo, como a gente fala, é redondo. Eu acho que o artista ele tem que olhar para isso, porque quando acontece, sai notas, todo mundo fala, Eles ficam Sim. sabendo, né? chama todo mundo, fala, gente, eu não quero que vocês tratem os meus fãs desse jeito. Sim, O que move o artista é o fã. sim. Então, como é que eu vou permitir que minha equipe trate mal o fã? A gente sabe que a carreira do artista, às vezes ele tem assim um tempo mínimo para estar nos ambientes e atender pessoas, mas não precisa por onde passar deixar uma marca negativa. Eu acho que os empresários precisam olhar para isso, o artista tem que olhar para isso, porque a gente vê nota o tempo todo de artista, de equipe que foi às vezes grossa com a imprensa e com os fãs. Chama, falou, ó, explica para as pessoas. Eu sei que tem pessoas também que são difíceis de entender. Sim. Você está falando, pai, não, eu vou sair daqui porque vai ter que ver. A gente sabe também que existe isso. Mas o que depender do artista e do empresário, toma certo cuidado Sim. com as pessoas que estão lá. Né? Como a gente está sempre dizendo, o mundo é redondo, e quantos artistas a gente já viu que estava no topo, e a gente depois do nada você pode não estar Some, né? mais. Eu passei experiência com. Ele era de uma banda, né? Ele era de uma banda de rock nacional. Assim, estouro total na década de 90 e tal. E aí essa banda acabou e esse cara, ele começou a cantar solo e não tinha sucesso cantando solo. E aí ele foi lançar carreira solo e foi na rádio dar entrevista pra mim. Em uma humildade absurda. E eu já tinha tido uma experiência com ele no evento que eu fui, que tipo assim, inacessível, a equipe também muito grosseira tal. E depois ele foi parecendo Fofo. fofíssimo, fofíssimo. Falei, nossa, mas é a mesma pessoa? Passado, questão de talvez um ano depois, a banda voltou. E voltou forte, porque a banda era forte, brigaram, ele ficou sozinho, ficou fofo, e aí a banda voltou, porque acabou a grana, tem que voltar, né? Aí a banda voltou e voltou com uma energia assim, voltou com muito sucesso. E aí o cara voltou de novo a ser o mesmo que ele era. Então assim, o mundo ele vai girando, mas tem gente que não aprende. Não aprende, né? Ele usou uma máscara, né, pra falar com você. Então, na verdade. poxa, acho que quando você toma um tombo desse, você vai falar, peraí, agora eu vou agir diferente. Mas não, ele voltou a ser o que era. Aí é da pessoa mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Wagner, minha última perguntinha pra você, não sei se a Estela tem mais uma, mas eu tenho uma curiosidade. Todos que vêm aqui, eu sempre, como a gente não domina todos os assuntos, e a gente tem algumas curiosidades e eu gosto de perguntar. No caso, você hoje é empresário da Rafaela, você está praticamente lançando ela no mercado aí, por mais que ela já participou de um The Voice e tudo mais, a gente sabe que hoje em dia, para você ser empresário de uma artista do nível dela, é grana que você investe e tudo mais. Existe a possibilidade, você tá com ela hoje, chega daqui 2, 3 anos, a menina tá estourada. Não tem esse negócio de um exemplo, eu nem sei quem é, tá? Mas o empresário do Jorge Mateus fala, venha, eu quero você comigo. Tem muito disso. Porque Já vi, né, de passar o pé assim, já né? vi acontecer muito isso. Porque, tipo assim, hoje pegar o artista novo, ir pra estrada, investir, apostar, muita gente não quer. Só que depois que a coisa tá rodando, fala assim, quanto que o seu empresário ganha? É 50-50, eu faço por 20%. Você divide 50% com ele, eu faço por 20%. Né? Por isso que eu disse aqui, quando eu comecei um trabalho com ela, eu avaliei o seguinte, não só o talento, qual a mentalidade dela. Sim. Claro que no começo o mundo fala assim, não, eu sou boazinha, eu sou bonzinho, não, a gente vai dividir sempre, né? Mas o que acontece, eu acho, o Bruno Marrone, por exemplo, não tem contrato com os empresários dele. Não existe contrato, Bruno Marrone com os empresários dele. Foi no fio do bigode sempre.
Então, assim, eu acho que quando você tem que ativar um contrato é porque já não está legal. Né? Se em algum momento, de repente, eu falo, vou deixar você para uma outra artista, para um outro artista, ou eu vou deixar você para um outro empresário, é que eu acho que isso tem que acontecer porque é uma pessoa que você não deve estar junto. Porque se a pessoa não entende que você participou de toda a plantação com ela ali, ela não estaria ali se não fosse por um trabalho que a gente fez em conjunto. E ela te trocar porque agora tem outras pessoas que me querem, vou pagar menos, né? E a gente está vendo muitos casos nesse momento acontecendo. Eu acho que é a pessoa que não vale a pena estar do lado. Porque se não for naquela hora, vai ser depois. Alguma coisa não vai ser boa. Se a pessoa que tem um relacionamento tiver que engaiolar a pessoa que ela tá para poder não ser traída, não está no bom relacionamento. Então, acho que os relacionamentos, independente de contrato ou momento, eu acho que vai contar o caráter, a conexão. Falar, não, peraí, a gente esteve junto e vamos continuar junto. Estamos sendo um problema aqui? Wagner, você ganha 50% ou 50%, mas hoje você não trabalha tanto quanto antes. Vamos trazer esse exemplo. Vamos recondicionar esse contrato? Ué, vamos ver. Mas eu acho que a traição aí já é uma coisa que são pessoas que não merecem estar do seu lado. Né? Mas isso eu espero que a gente jamais passe por isso. Hoje eu sinto que a gente tem uma conexão boa. Muito isso. Não, porque essa era a minha dúvida, se existia um contrato e tudo mais, porque eu já conversei com alguns empresários, mas nunca tive essa intimidade de fazer essa pergunta, né? Porque, querendo ou não, é seu tempo, é seu investimento, é dinheiro que você injeta na carreira da artista e tudo mais. O empresário, ele faz isso, né? E desde quando a gente começou a conversar, eu falei, eu preciso perguntar isso pra ele. De curiosidade mesmo, né? Mas tá aí. Você trabalha acreditando que não só ela, os seus outros artistas que também vão vir, vão ter a sinceridade, o respeito e a gratidão. É o que você pode esperar, né? O restante aí já depende da atitude da outra pessoa, aquele velho ditado, né? O que as pessoas fazem pra você diz respeito ao caráter delas, né? Nunca ao seu. E você tá certíssimo de ter esse pensamento, eu faço o meu melhor. O que a pessoa vai fazer é consequência. E parabéns por você ter esse pensamento e pensar assim, né? Sim, é porque eu acho que quando você está com uma equipe que está conectada com você no trabalho, as coisas dão certo. Quando a pessoa está pensando em te deixar porque existe uma possibilidade melhor no outro lado, sem olhar para você, né? Como eu disse, vamos trazer mais alguém para o projeto? Existe aí um artista X com um escritório grande que quer agregar a gente. Venha para agregar. Não, estou indo lá e você que fique, né? Então, a pessoa que realmente não queira manter do seu lado, não merece. E aí, com a sua conduta, no meu caso, né, fazendo esse comparativo, se eu construo tudo isso, eu também tenho minha credibilidade e posso ir para outros caminhos e a pessoa que fica manchada, né? Exato, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma perguntinha. Hoje você tem alunos no Brasil, Estados Unidos, Europa, em qualquer lugar? Olha, eu estou focando mais... Pelo trabalho com a Rafa agora, eu tenho focado com menos empresas só no Brasil. Por quê? Para viajar para fora agora fica inviável, mas eu tenho alguns alunos, sim, de fora que eu faço mentoria online. Que a gente troca uma ideia, que a gente vai lá e direciona a pessoa. Eu acabei de assumir um cargo, vou lançar um produto, quero ter um posicionamento na rede social, então a gente acaba dando esse suporte, essa assessoria online para essas pessoas. Mas eu tenho focado mais no Brasil, né, e cada vez mais no trabalho com a Rafa, né, porque como são dois mundos diferentes, o mundo artístico e o mundo corporativo, você, para ser especialista em algo, você tem que se dedicar mais a isso. E hoje o mercado de gestão artística mudou demais. Antigamente era rádio, hoje, além do rádio, existem plataformas digitais, você tem que entender algoritmo, tem que entender tanto de Spotify, de Amazon, como também do Instagram e TikTok. Então você tem que estudar, você tem que estar no mercado, tem que fazer network, né? E você não consegue estar em dois ambientes ao mesmo tempo. Não estou deixando nenhum ambiente, mas com foco um pouquinho mais na gestão artística. Exato. Sua prioridade no momento. Mais alguma perguntinha? Wagner, primeiramente, obrigado, né, por essa entrevista. Você passou pra gente muito conhecimento. Eu olhei agora aqui no relógio e falei, caramba, 1 hora que a gente tá falando. Parece, né? Parece que foi 20 minutos no máximo. E é muito gostoso isso, quando a entrevista passa. Eu falo que quando a gente sente que parece que faz 10, 15 minutos que nós estamos conversando, é porque o papo foi muito bacana, né? Rafaela, fica aqui o convite do Forecast para você estar aí, vendo com o seu empresário, com o seu assessor, para você estar vindo aqui, você é convidada nossa, vai ser uma honra. Nós vamos estar também em Indaiatuba, vamos estar também fazendo entrevista com ela. E sucesso, queremos ela agora
que já está estourado, e quando tiver o estouro em dobro, queremos ela aqui também. Gente, já tá fechado. A gente fala assim, a gente não nega trabalho. Isso né? mesmo. E a gente é apaixonado por trabalhar, por estar nesses ambientes, e traz o violão, vamos cantar música, Ai, contar nossa. história. Nossa, a gente adora. Quando quiserem. Não, Não, nós a próxima adoramos. a primeira já traz o violão. Já traz o violão, É. que a gente adora. Então, Rafa, você vai ser muito bem-vinda aqui e queremos um podcast com você. E com música. E com música. E Wagner, obrigada, parabéns pela joia aí que você tem em mãos aí, que seja uma parceria de sucesso. Ela com o talento dela, você com o seu talento, com certeza aí dá uma dupla excelente, vocês dois. Você levando a carreira dela lá em cima e com certeza se destacando mais no mercado cada vez mais. Porque tudo que a gente faz com amor, carinho, dedicação, veste a camisa, como dá pra ver que você faz isso, é sucesso na certa. Né? E pessoas boas atraem pessoas boas. Com certeza por isso aí que o caminho de vocês aí cruzaram. Se conectaram, né? E com certeza vai ser sucesso, como já é, e vai ser cada vez mais. Obrigada pela presença. Gente, obrigado. Adorei estar aqui. Ai, Também que quero bom. voltar mais vezes, porque Não, claro que vai voltar. sempre Porque tem muito bom. assunto, né? Tem muito assunto. Eu não falei 10%, gente, do que dá pra Imagino. falar, entendeu? Aí na próxima eu prometo falar alguns nomes. Isso. Adoro! Pronto, agora foi polêmica, adoro Pode ser semana que vem polêmica. já. Mas foi um prazer estar com vocês, gente. Prazer é nosso. E essa contribuição, trocar ideia, falar da nossa história. Tem muita gente nova no mercado que está entrando, tanto no ramo artístico como no ramo empresarial, na questão também de posicionamento, de confiança, de comunicação. E é bom entender, como vocês deram como exemplo, todos nós temos uma trajetória, temos os altos e baixos, e a vida é assim. Não fique mirando a sua vida, né, com a do outro, né? A gente fala, que página que eu estou? Eu tenho tanto tempo de experiência, estou nessa página. Quem está começando agora está em outra página. Como é que você vai comparar? E tem Sim. pessoas que estão mais evoluídas que eu não posso me comparar a ele. Eu tenho que me Sim. comparar a mim. Como é que eu estava no passado, no mês passado? Quando você se compara a outra pessoa, são trajetórias, são momentos diferentes. Então se compare sempre a você e nunca a ninguém, porque não dá certo, né? As histórias são diferentes, os times são diferentes. E quero estar com vocês para a gente poder falar mais a respeito disso. Sem dúvida nenhuma, o convite já está feito, quando quiser. Isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigado, Obrigado, gente. Wagner. Valeu.